Olá, amigos. Começamos hoje a leitura da mais importante obra épica da língua portuguesa, Os Lusíadas. O conceito de épico é um dos conceitos mais antigos da história e os próprios teóricos da literatura, os próprios dicionaristas, vejam só, eu tenho aqui em mãos o dicionário de termos literários mais importantes do Brasil, do Massaú de Moisés. Ele traz um conceito de épica que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas. 7 páginas e quase meia. Portanto, é um gênero complexo e nós veremos o modo de ser desse gênero durante a leitura. Eu considero isso mais agradável, mais leve, e o conceito vai se mostrando no seu próprio modo de ser. Acho que é mais didático e mais agradável, mais leve, né? Então comecemos a leitura. Eu estou usando aqui esta belíssima edição. Eu tenho aqui nesta minha estante, à minha direita, atrás de mim, 108 edições diferentes dos Lusíadas. Elas são foram publicadas em diferentes países. Aqui tem muitas edições portuguesas, brasileiras, iugoslavas, alemãs, inglesas, americanas, italianas. O mundo inteiro já publicou os Lusíadas, exatamente porque ele é uma referência em gênero épico. E digamos que ele tenha definido no Ocidente, né, no século XVI, aquele conceito clássico já trabalhado, já construído pelos gregos e pelos romanos. Então, é uma grande referência no mundo inteiro. O Ocidente e o Oriente leem os Lusíadas. E o poema já foi traduzido, portanto, para todas as línguas cultas do globo. Bom, comecemos a leitura. Os Lusíadas, de Luís de Camões, canto primeiro. As primeiras palavras que oferecerão dificuldades para nós são Taprobana, que é uma ilha no Ceilão, localizada mais ao sul da Índia. Aparece a expressão gente remota, aparece o verbo edificar, edificaram, que tem um sentido claro de construíram. Gente remota, obviamente, se refere aos povos distantes, não é? E novo reino, que são os impérios construídos por Portugal, principalmente na Ásia, não é? Então vamos lá, a primeira estrofe diz assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Voltemos à leitura para a gente compreender, né? As armas e os barões assinalados, obviamente, representam as armas e os homens de destaque, os homens de expressão, né? Os homens corajosos, os homens que tiveram o ímpeto de agir. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, ora, que daquela praia de Portugal mais ao ocidente da Europa, né? Por mares nunca dantes navegados, ou seja, aqueles homens corajosos, destacados, que saíram da praia ocidental portuguesa e foram na direção de mares nunca navegados anteriormente, jamais navegados anteriormente. Esses homens que passaram por perigos e guerras esforçados, ou seja, que exigiram muito deles, né? Exigiram mais do que prometia força humana. Esses homens não foram quaisquer homens, foram homens que se apresentaram como além do normal dentre os humanos, não é? Além em quê? Além em inteligência, além em coragem, além em vigor, além em persistência. Esses homens fizeram mais do que a força humana prometia, eles surpreenderam, e esses homens foram até povos muito distantes, até regiões muito remotas, e ali eles edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então vamos lá, né? Sublimar é tornar sublime, elevar.
Por que é que eles tornaram esses reinos sublimes? Nós vamos ver um pouco mais adiante. Porque esses reinos não eram cristianizados. Então, uma das coisas que eles fizeram para tornar estes reinos sublimados foi elevá-los em termos de espiritualidade, foi cristianizá-los, foi dar a eles a noção da verdade, a verdade da vida, a verdade da fé. Levando para lá, obviamente, a catequese católica, apresentando Jesus Cristo, nosso Senhor, a esses povos. Tirando-os, portanto, nessa visão do paganismo, elevando-os ao cristianismo. Pois bem, então vejam só, o que tem de bonito aqui nesse poema, não é? Um senso de valor, um enorme senso de valor pelo próprio povo. Um profundo senso de respeito aos homens da própria terra. É um canto de louvor ao próprio povo português. As armas e os barões assinalados. As armas, olha só a importância das armas. A primeira palavra que aparece nos Lusíadas, as armas. Não só as armas belicosas, mas as armas, os brasões, né? Os símbolos da força portuguesa. Afinal, o nome do poema é Os Lusíadas, os lusitanos, os que são portugueses. Então, nada melhor do que, logo de cara, introduzir o tema. Nós vamos ver que as primeiras 13 estrofes são as estrofes de exposição do tema. O primeiro canto é o canto, a parte, que apresenta os elementos temáticos, apresenta o conteúdo central dessa épica portuguesa. Então é mais do que natural que, sendo a épica um gênero construído para apresentar os grandes feitos de um povo, é natural que na sua introdução a proposição do tema seja essa, não é? Bom, o que mais que tem de bonito aqui? Essa consciência da capacidade de um povo de elevar outro povo. Essa consciência do valor civilizatório do cristianismo. Isso que, infelizmente, as nossas escolas não souberam ensinar. O cristianismo elevou civilizatoriamente o Ocidente, o velho mundo e os novos mundos. O que mais que tem aqui? Essa noção da edificação, da construção. Tudo isso são valores que esse cidadão, Luís de Camões, percebeu no seu povo e aqui apresenta para o leitor que deseja conhecer os grandes feitos lusitanos, logo na primeira estrofe. E ele apresenta isso de modo sonoro, de modo poético, de modo literário. Ele apresenta isso cantando. Existe uma musicalidade, uma literariedade, uma poeticidade aqui, que é construída não só pela seleção vocabular, pela inversão das frases, pela construção elegante do fraseado, mas também pelo efeito sonoro que as rimas são capazes de gerar. Eu vou reler agora, já que você entendeu a primeira estrofe bem, eu vou reler essa primeira estrofe. Diz assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Vejamos a segunda estrofe. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Então, quais são as palavras aqui que nós precisamos compreender? Primeiro, dilatando, o verbo dilatar, ampliar, né? Estender. Depois, no terceiro verso, a expressão terras viciosas, que são aquelas terras nas quais o catolicismo ainda não tinha chegado. O catolicismo ainda não tinha feito a catequese e apresentado o cristianismo aos novos povos, não é?
Então, as terras viciosas são essas terras não cristianizadas. Depois vem, na quarta estrofe, a expressão devastando, que inicialmente tem o sentido de destruir, mas aqui nesse contexto o sentido é de conquistar. No sexto verso, lei da morte. Ora, o que a morte faz com as pessoas? As põe no esquecimento. Se eu morro hoje, eu não tenho filhos, eu não terei filhos para preservarem a minha memória, a memória da minha história. Eu tenho sobrinhas e sobrinho, tenho um sobrinho e 3 sobrinhas. Mas eles preservarão as histórias dos seus filhos, quando tiverem, se os tiverem. E se não tiverem, a minha família morrerá com eles, não é? E a minha memória perdurará até a geração deles, a não ser que eu construa alguma obra valerosa, alguma obra de valor. Se eu construir algo de valeroso, ou nos dias de hoje valoroso, eu me libertarei da lei da morte. Se porventura eu escrever um romance que entre para a história da literatura brasileira, se porventura eu tiver uma vida de destaque com alguma obra intelectual de expressão, se porventura eu cometer algo que ganhe volume e valor na história, eu me liberto da lei da morte. É disso que ele está dizendo, é disso que ele está falando, né? E aí ele completa nos 2 últimos versos: cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar engenho e arte. O cantando aqui significa fazendo poesia, escrevendo estes versos, né? Então vejam só, vamos repetir a segunda estrofe, já que agora entendemos as palavras difíceis e com expressões, significados ambíguos. Diz assim: e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia, andaram devastando, andaram conquistando, espalhando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar engenho e arte. Então vejam bem, aqui na exposição do tema, ele já disse na primeira estrofe que as armas e os homens destacados de Portugal saíram da praia lusitana ocidental e foram na direção de mares nunca antes navegados. Nessa viagem enfrentaram perigos e guerras nunca enfrentados antes, mostraram uma força sobre-humana extraordinária, um valor extraordinário, e edificaram um reino novo para Portugal entre gente remota. Continua. E também levaram as memórias gloriosas daqueles reis. Que reis? Os de Portugal, que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia. Ok? Então, estes homens não só foram corajosos e conquistaram e construíram reinos, eles também levaram a cultura, levaram a história de Portugal, levaram a memória de Portugal, a história dos nossos reis nobres para outros povos, não é? E, claro, né, através dessas obras valerosas, estes homens acabaram se libertando da lei da morte, como, por exemplo, Vasco da Gama, como, por exemplo, Paulo da Gama, os seus marinheiros, não é? Os homens que trabalharam para que tudo aquilo acontecesse, fazendo pesquisas científicas sobre cartas náuticas, sobre navegação, ajudando nos bastidores, formando os arquivos de cartas náuticas, os reis que investiram décadas nessas pequenas navegações até consolidarem as grandes navegações. Tudo isso é história, tudo isso é a memória que esses homens levaram com essa viagem, não é? E aí ele assume o compromisso, olha, tudo isso eu espalharei por toda parte, cantando, fazendo poesia, se a tanto me ajudar. Cérebro, razão, capacidade criativa e arte, técnica artística, construtiva, os meus conhecimentos de linguagem, os meus conhecimentos de poesia, os meus conhecimentos sobre o gênero épico. Então é muito interessante, eu bato muito numa tecla nos cursos que dou sobre arte e literatura, de que não existe talento, o que existe é maturidade construtiva, esforço e estudo. E essa minha teoria, ela é muito mais razoável do que a outra, do talento e do dom,
A do talento e do dom, ela é excludente, ela te exclui, por exemplo. Se você não tem talento, você está excluído, você não será escritor, você não será músico, você não será ator, você não será teatrólogo. A minha teoria não. Você pode ser escritor, você pode ser contista, cronista, você pode escrever um poema épico sobre o Brasil, se você estudar o gênero épico, se você ler várias obras épicas, se você se dedicar a conhecer profundamente essa estrutura e se você, sobretudo, fizer a tão necessária trajetória, o caminho de esforço para essa construção, usando o engenho e a arte. A arte, no contexto de Camões, era muito mais um conjunto de técnicas para se fazer bem uma obra de expressão artística. Ok? Então, vocês devem ter notado que na leitura dessas duas primeiras estrofes, eu me emocionei profundamente. Por que dessa emoção? Porque eu sou um homem brasileiro que sofre hoje. Sofro hoje olhando para o meu povo e vendo tanta ignorância, vendo tanto despreparo, tanta imaturidade, tanta necessidade de estudo e de compreensão do contexto, de compreensão do que é país, compreensão do que é povo, compreensão do que é nacionalidade, compreensão do que é patriotismo, compreensão do que é política. E vejo Camões aqui no século XVI apresentando tudo isso orgulhosamente para nós. Por isso que eu disse a vocês que o povo brasileiro precisa ler os Lusíadas, para entender o que é o esforço de um povo, para compreender o que é a construção de uma nação, para sentir clara e fervorosamente o que é a ideia de país, a ideia de povo, o que é a noção dos valores construídos numa região e numa língua com um determinado povo, um determinado comportamento. Os Lusíadas dão tudo isso para nós, são exemplo de tudo isso para nós. Terceira e última estrofe de hoje. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. É ou não é? Desemocionar. Vejam só. Ele começa a estrofe com o verbo cessar, parar, interromper. Ele diz assim, cesse do sábio grego e do troiano. Ora, gente, pelo amor de Deus, né? Grécia e Troia. Grego aqui é Ulisses e o troiano aqui é Enéas, respectivamente personagens da Odisseia e da Eneida, personagens de Homero e de Virgílio. Então, quando ele fala assim, cessem do sábio grego e do troiano, ele está mandando parar tudo que a grande tradição fez. Vejam bem, eu sou um defensor da tradição, nós todos somos. A tradição é que traz para nós tudo aquilo que tem lá atrás de importante e que a gente precisa manter, com o que nós aprendemos muito e a partir do que nós construiremos o nosso caminho. E o Camões fez isso na vida. A epopeia dele, a épica dele aqui, os Lusíadas, são exatamente isso. As primeiras referências são Odisseia, né, e Eneida. Isso não tem dúvida. Virgílio e Homero foram as matrizes para a construção disso aqui. Acontece que ele está mandando parar isso. Por quê? Porque um outro valor mais alto se alevanta. Ele está dizendo para o mundo assim, o mundo, olha só, agora, a partir de agora, não preste mais só atenção nos gregos e nos troianos. Nem na tradição, nem na cultura, nem na épica, nem nas guerras, nem nas navegações deles. Porque a partir de agora tem um povo ainda mais grandioso, fazendo coisas ainda mais espetaculares e construindo uma obra ainda mais grandiosa. Vejam que noção, que consciência do valor de si e do valor da própria história e do valor do próprio povo. Não é? Ele continua então, cessem do sábio grego, ou seja, de Ulisses, e do troiano, ou seja, de Enéas, as navegações grandes que fizeram. Parem de falar deles. Vocês vão falar agora das nossas navegações portuguesas. Cale-se de Alexandre e de Trajano. Ora, ele está falando aqui de dois grandes reis, imperadores, né? Alexandre e Trajano, que foram rei na Macedônia e rei imperador romano, respectivamente, né? Então, cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram.
que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Vejam só, ele está em pleno renascimento. O Renascimento foi um período estético que resgatou elementos da tradição greco-romana. E ao resgatar esses elementos, eles resgataram também o uso da mitologia. Por isso essa obra cita tanto a mitologia. Por isso essa obra é tão rica em termos de conceitos e noções da mitologia greco-romana, né? Então ele fala assim, cale-se tudo isso, porque eu canto o peito ilustre lusitano. Eu estou falando, através de poesia, da épica, do peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Olha só, o povo português foi tão vigoroso que até os deuses do mar e da guerra obedeceram esse povo. Netuno, deus do mar, Marte, deus da guerra, ambos se colocando prostrados diante de um povo. Ele, obviamente, não tem aqui uma noção religiosa, gente, pelo amor de Deus, hein? Católicos radicais, evangélicos radicais, não esqueçam esse tipo de coisa, hein? Esqueçam essa coisa aí, não vou ler essa obra não, porque ela é pagã. Não, pelo amor de Deus. Nós estamos diante de um poeta eruditíssimo, rico de conceitos e de ideias, que está com essa construção dizendo o seguinte, vejam só, nós enfrentamos viagem tão tortuosa do ponto de vista marítimo, chuva, tempestade, trovão, relâmpago, ondas gigantes, dias e mais dias de ondas gigantes sucessivas, e nós vencemos. Por quê? Porque o Deus do mar obedeceu a nós, povo português. E por mais que o Deus da guerra, estivesse incitando outros povos a guerrear contra nós, ele perdeu para nós. Nós fomos vitoriosos, nós guerreamos com mais força que o Deus da guerra. É uma maneira poética de elevar a força e o vigor dos portugueses, ok? Então, e aí, os dois últimos versos dessa estrofe nós terminamos aqui. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. A musa aqui é a inspiração que os poetas épicos, a deusa da inspiração, né? Que os poetas épicos sempre evocavam no começo. Aqui ele não vai evocar a musa greco-romana, as musas da Grécia e de Roma. Não. Ele vai evocar, e a evocação das musas vem na próxima estrofe, a quarta. A quarta e a sexta são muito importantes. Então a quarta, a quinta e a sexta a gente vai ler amanhã, tá? Eu vou deixar fotografadas essas duas primeiras páginas com todas as anotações que eu fiz lá no meu canal do Telegram, caso você queira ir lá e copiar, tá bem? Canal Mauro Rosa, tudo junto com as iniciais maiúsculas, C, M e R maiúsculos. Você pesquisa lá na lupa do Telegram que você vai encontrar, tá bem? Até amanhã às 7 horas, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.